Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã. Nós vamos neste início, do mês de fevereiro, começar um tema novo. Até ontem estávamos falando sobre mais do que palavras. E hoje nós vamos dar início a o segredo da vida cristã. Esse vai ser, então, o nosso mês de fevereiro, dentro deste tema maravilhoso, o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã, o segredo para uma vida feliz. Nós temos algo muito importante para nós entendermos. Existem dois lados no segredo de uma vida cristã: o lado de Deus e o lado humano. Então, logo no início desta reflexão sobre a vida e a nossa caminhada de fé, eu quero esclarecer algo muito importante, que as pessoas às vezes não consideram esses dois lados da vida, desta vida visível. Elas veem um lado claramente, mas não pensam no outro lado. Não é de se admirar que o resultado sejam muitas vezes ideias equivocadas. O que precisamos entender que na nossa vida, na vida cristã, existem dois lados: o lado de Deus e o lado humano. A menos que nós consideremos ambos os lados, não teremos a compreensão plena, pois existe a parte de Deus e a parte humana na obra para nos tornar pessoas santas, feitas à imagem e semelhança de Deus. São dois lados bem diferentes. Eles não são conflitantes, embora pareça ser conflitante. Eu gostaria de trabalhar este tema com os irmãos durante esse tempo, para que a gente possa então considerar esses dois lados diferentes da vida. Quero mostrar que para olhar para um lado sem considerar o outro, certamente gerará em nós ideias erradas a respeito da verdade. Uma coisa importante de nós entendermos que não existe um cristão nessa terra que não esteja em obras. Nós estamos em constante obras. Deus está realizando a sua obra em nossas vidas. Então, nós precisamos afirmar exatamente isso. Nós precisamos olhar para esses dois lados da vida. Podemos afirmar que a parte humana nesta obra é crer e a parte de Deus é realizar. Podemos ver claramente quão diferente então são essas duas partes. Contudo, elas não precisam entrar em conflito. Existe sim um trabalho precioso a ser feito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nós temos o seguinte: nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Então, as Escrituras afirmam que devemos verdadeiramente e estamos verdadeiramente sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor pelo seu Espírito. Devemos ser, então, estamos sendo transformados, renovados em nossa mente. E isso é importante para que possamos o quê? Como diz a palavra de Deus, como aprendemos, para podermos provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Uma verdadeira obra deve ser feita em nós. Está sendo feita em nós e também por meio de nós. Até mesmo os pecados que mais nos incomodam devem ser derrotados em nossas vidas. Hábitos malignos, eles devem ser rompidos. Emoções e sentimentos equivocados também devem ser removidos da nossa vida. Uma clara mudança deve ocorrer. Pelo menos é isto que a palavra de Deus diz para nós. Alguém deve fazer isso. Ou fazemos nós por nós mesmos, ou alguém faz isso por nós. Muitas vezes nós tentamos resolver essas coisas por nós mesmos, por conta própria, e fracassamos, querendo gerar uma santidade, uma mudança que não faz parte da nossa parte nesta obra. Porque aqui o que eu quero que você entenda é que a parte humana na preciosa obra que Deus está realizando é apenas crer. Mas tem algo mais. Então descobrimos pelas Escrituras e pela experiência que esta é uma obra a qual somos completamente incapazes de fazer. Esta é a obra do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para realizar isso, esse é o propósito dele. E ele o fará em nós, se nós nos entregarmos completamente a ele e nele confiarmos. Agora, sobre esta condição, qual é a parte do cristão e qual é a parte do Senhor? É claro que a parte do cristão não pode fazer nada. Nós, como cristãos, não podemos fazer nada, a não ser confiar no Senhor. O Senhor é quem a pessoa confia, é que faz a obra a ele confiada. O Senhor em quem nós confiamos, é ele que faz a obra que nós estamos confiando a ele. Confiar e fazer são certamente coisas diferentes, não são conflitantes. Por isso dizemos que na nossa vida, porque Deus quer nos levar uma vida cristã em um plano mais alto. Mas nós precisamos entender que esta vida superior tem a nossa parte, e a nossa parte é confiar e deixar que Deus faça a obra. E isso deve ser certamente uma questão que nós precisamos compreender. Precisamos compreender que o Senhor faz aquilo que lhe é confiado. Ele nos corrige, ele nos ensina. Ele ensina a nossa alma, orientando ela pelo seu espírito. Então, revelando a sua obra no nosso interior, através da nossa vida exterior. Ele nos induz à sua sabedoria, ao seu amor, e tornar-nos aquela alma boa e pura. E faz tudo na vida e na situação da pessoa, para que possamos servi-lo com um grande propósito. Ele é que nos faz crescer na sua graça de dia em dia e de hora em hora, para nos transformar à semelhança de Cristo. É Ele que toma em momento fazer essas mudanças a fim, então, de produzir aquilo que a nossa alma lhe confiou. Essa mudança, como nós sabemos, não é uma mudança rápida. Ela é vagarosa, porque ela depende da pessoa em questão, de quem entregou a obra para ser feita. Então, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 11, diz assim: de que pela fé devemos considerar-nos mortos para o pecado. O Senhor faz disso um fato e nos conduz à vitória sobre o nosso eu, pela correção diária e por toda a sua provisão. O fato é que nós devemos considerar-nos mortos para o pecado. Só é possível porque Deus o tornou real em Cristo Jesus. Então, tornar nós cristãos, homens e mulheres santos, é um passo dado
mediante a fé. E isto é de forma, então, progressiva a ação de Deus. Da nossa parte, como vimos, nosso passo imediato é confiar a Deus a nossa vida. A parte de Deus é trabalhar em nós. Por um passo de fé, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos colocar as nossas mãos nas mãos do oleiro santo. E dessa forma, então, ele nos transforma em vasos para a sua honra, prontos para o seu uso e então preparados para a boa obra. O barro, que sou eu, que é você, é colocado então nas mãos do oleiro e ele lá fica calmamente, permitindo então ser transformado inúmeras vezes pelas mãos do oleiro. O oleiro, ele toma o barro, começa a moldá-lo da melhor maneira possível e bate nele, empurra ele e amassa ele e divide a massa novamente e junta novamente, molha e depois o deixa secar. Às vezes, o trabalho no barro demora horas e horas seguidas. Outras vezes, ele deixa ali de lado durante um tempo. Quando por meio disso tudo o oleiro faz o barro obedecer às suas mãos perfeitamente, transformando ele no vaso então que havia planejado. Ele então pega aquele barro que já foi amassado, que já está obediente e maleável em suas mãos, e ele gira então na roda, esfrega-o e o alisa, e seca novamente no sol e depois endurece no fogo. Finalmente, então, ele expõe o resultado e é um vaso adequado para o seu uso e para a sua honra. O barro não tinha nada a fazer a não ser ficar quietinho nas mãos do oleiro. Não se espera neste tempo, nesse momento que o barro está nas mãos do oleiro, que ele faça qualquer trabalho. O trabalho é do oleiro, mas apenas se este barro está entregue em suas mãos. O que pode ser dito sobre a parte humana nesta grande obra é que o ser humano deve dar-se a Deus e sempre confiar a sua vida nas mãos do oleiro. Uma vez colocada nas mãos de um oleiro habilidoso, então ele vai evoluir rapidamente até se tornar aquele vaso de honra nas mãos do Senhor. É assim com uma alma que é deixada ao agir do oleiro celestial, rapidamente. Então ela passa a ser transformada à semelhança do Senhor por meio, então, do seu Espírito Santo. Você hoje está sendo chamado, convidado a dar um passo de fé e colocar-se completamente na mão do oleiro, nas mãos de Deus. Agora, você deve esperar que ele comece a agir, o modo de Deus fazer as coisas. A que você lhe confiou pode ser da maneira diferente da sua forma de agir. Mas Deus sabe o que está fazendo e nós devemos ficar tranquilos. Muitos vasos são arruinados porque as pessoas não compreendem essas coisas. A plenitude da nossa experiência cristã pode ser alcançada não pode ser alcançada num minuto. A obra do Espírito de Deus, por seu poder, nos faz crescer em Cristo em todas as coisas. Nós temos que ter paciência e esperar ele alcançar, através do agir dele em nossas vidas, a plena forma que ele quer nos dar. É isso que nós precisamos fazer, nos colocar na mão do oleiro. E ele sabe o que está fazendo em cada momento. Não podemos esquecer que a obra de Deus
são perfeitas em cada nível do nosso crescimento. Obras humanas nunca são perfeitas até que estejam completas em todas as suas formas. Então, hoje, o meu convite para que você experimente o segredo da vida cristã é dar um passo de fé e confiança, colocando a sua vida completamente nas mãos de Deus, o oleiro celestial. E pode ter certeza que se você confiar, Ele fará a parte dele e você se tornará um vaso para a sua honra. Então hoje, esta é a introdução do nosso mês de fevereiro, sabendo qual é o segredo para uma vida cristã bem-sucedida. E o primeiro deles é lembrar que a vida tem dois lados. A obra de Deus tem dois lados. A minha parte e a parte de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.